Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro O Verão Perigoso, do Ernest Hemingway. Esse livro faz parte dos 30 livros antes dos 30. E esse é um livro de não ficção que vai falar um pouquinho sobre as touradas, a temporada, né? Das touradas na Espanha de 1959. A Life, né, uma revista da época, entrou em contato com Hemingway, sugeriu que ele fizesse um artigo para a revista a respeito das touradas, porque como a gente sabe, quem já está acostumado a ler Hemingway sabe que ele sempre gostou muito da Espanha e muito das touradas. Nós temos Morte ao Entardecer, temos O Sol Também Se Levanta, Paris é uma festa, ele fala também das touradas na Espanha, então a gente sabe que era um mundo que ele gostava muito. E ao contar aqui, né, contar essa experiência, né, nessa temporada de 1959, a gente vê que ele de fato sabia muito bem o que ele estava falando. Ele era realmente fã das touradas e sabia realmente como as coisas funcionavam ali. Aqui no final a gente tem até um glossário de termos de tauromaquia, e aí fala aqui, ó, essas definições foram reproduzidas de Morte ao Entardecer, de Ernest Hemingway, usadas sob autorização. E aí vai falando os termos, os passos, o que cada coisa significa, enfim. Então a gente vê que ele tinha realmente bastante experiência com isso, né? Ele sabia o que ele estava falando. E outra coisa, esse livro aqui, não um artigo, ele foi publicado pela primeira vez em 1985, então foi só depois da morte do Hemingway, né? Foi publicado póstumamente, que eles conseguiram organizar tudo que ele escreveu e criar o livro, tá? E formar o livro. É um livro de não ficção, nós temos aqui muitos detalhes. O Hemingway ele é bem descritivo em relação às touradas, em relação aos passos das touradas, em relação ao que acontecia ali na arena, em relação a todo o processo que eles faziam com os touros. Então, tem que ter um estômago um pouquinho forte ao ler isso daqui e entender, né, como que era o processo lá em 1959. Então, tem sim umas cenas bem detalhadas a respeito disso que você vai imaginando, você fica, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas e aí tem toda aquela característica do Hemingway, né? O bom contador de histórias. Ele te envolve de um jeito que você quer saber ali o final, o que vai acontecer, mesmo sendo um livro de não ficção. O cara é bom, sabe? Ele sabe contar o que ele precisa contar. Então, além, né, das touradas, além dessa temporada, nós temos a Espanha, de 1959. Nós temos ele indo para as festas, as viagens que ele fazia de carro ali, ele fala sobre as comidas, sobre a música, sobre, né, as danças, ele fala sobre os amigos que ele tinha. Então, não é só a respeito das touradas, você vai acompanhando mesmo a vida do Hemingway em 1959, indo ali na Espanha. E, além disso, né, voltando pro assunto das arenas, nós temos aqui uma competição de dois cunhados, que é o Antônio, peraí que eu vou ver como é que pronuncia, Antônio Ordéñez, eu acho que é assim, e Luiz Miguel Dominguín. Eles são dois cunhados, né? O Antônio era casado com a irmã do Dominguín, e você vê essa rivalidade entre eles, tá? Eles competem entre si na arena. Então é claro que tinha muito dinheiro por trás, então muita gente foi para ver essa competição entre eles. E outra coisa, o que é legal também é que o Antônio Ordóñez, o Antônio, ele é o filho de um personagem que o Hemingway fala em Morte ao Entardecer. Que o Hemingway ele sempre fala que tipo assim, ele tinha muito receio de ter amigos toureiros, porque ele não gostava da perda. E era algo assim, meio que iminente. Em cada tourada poderia acontecer, né? Eles terem um ferimento grave e falecer. Então, Hemingway fala que, tipo assim, ter amigos toureiros era isso. Era você sempre estar ali pisando em ovos. Você nunca sabe se ele ia, de fato, sobreviver no final da temporada. E aqui fala uma coisa importante, que o Verão Perigoso ele foi o último empreendimento literário importante da vida do Hemingway, porque a gente sabe que logo depois, né, ele vai se suicidar. Então foi assim a última obra, a última grande obra dele. E além disso, ó, temos algumas fotos aqui das touradas, que é bem interessante você ver
Aqui ele é ferido. Quem que é esse? O Antônio é ferido. Aí tem eles caçando, tem eles nas festas. O outro também que ele é ferido. Esse aqui quem é ferido é Dominguinho. Tá vendo? Todos eles foram feridos. Mas, enfim, ó, vou ler uma descrição que eu gostei muito do jeito que ele fala sobre a Espanha. Ó, ele fala assim, ó. Passamos pelas altas colinas de Navas e Tolosa, onde os reis cristãos de Castela, Aragão e Navarra derrotaram os mouros. Era um terreno apropriado para uma batalha, tanto para a defesa como para o ataque, desde que a passagem tivesse sido forçada. Era estranho rodar por ela e pensar como deve ter sido difícil passar por ali em 16 de julho de 1212, imaginando que aquelas mesmas montanhas nuas devem ter observado naquele dia. Pessoas conhecedoras do assunto que se sentavam perto de nós também sabiam disso, mas não ligavam. Tinham vindo pelo espetáculo. Outras estavam no negócio dos touros e também não ligavam. Era parte do negócio. Então tinha muito disso, sabe? Isso é pelo negócio, poder por trás, dinheiro, enfim. A maioria das pessoas não sabia. Eu sabia e ligava, porque acreditava, observando que Miguel tinha grande sentido e conhecimento dos touros, que poderia ter enfrentado qualquer espécie deles, igualando-se aos maiores e talvez até Joselito. Mas enfrentar apenas touros desse tipo, com as defesas alteradas, reduziria, sutil, mas permanentemente, sua capacidade de lidar com touros verdadeiros, quando os tivesse que enfrentar. Então, meio que eles manipulavam, sabe? Os chifres dos touros, às vezes pegavam um animal mais novo, enfim. Então, tinha, assim, essa parte meio errada das arenas. Percebi que era maravilhoso, no momento em que o vi fazendo o seu primeiro passo, longo e lento com a capa, que ele tá falando do Antônio. Que depois se tornou um grande amigo, né? Mas ele fala a primeira vez que ele o viu assim na arena. Era como se estivesse vendo todos os grandes manejadores de capa e havia muitos ainda vivos e em ação. Só que ele era melhor do que todos. Com a muleta, então, era perfeito. Matava bem e sem dificuldades. Observando-o cuidadosa e criticamente, vi logo que seria um grande matador se nada lhe acontecesse. Não sabia naquele momento que ele seria grande, apesar do que lhe iria acontecer, e que teria coragem e paixão, aumentadas depois de cada ferimento grave. Tinha conhecido seu pai, Caetano, há alguns anos, e fizeram uma descrição de seu desempenho em O Sol Também Se Levanta. Tudo que existe naquele livro sobre a arena de touros é exatamente como aconteceu e como ele toureava. Todos os incidentes que ocorrem fora da arena são inventados e imaginados. Ele sempre soube disso e nunca reclamou de qualquer parte do livro. O Sol Também Se Levanta, apesar de ser um livro ficcional, né, que a gente tem ali a história do Jack, ele fala das arenas. E o melhor do Hemingway, né, que é a teoria do iceberg, o dito no não dito, eu sempre percebo que ele termina os livros assim, com alguma fala, enfim, e acabou. É isso aí, vocês entendam como quiser. E aí ele fala aqui, ó, aqui a gente tem o Luiz Miguel, que ele se feriu, né? E aí ele tava falando a respeito do Luiz Miguel, ele tava no hospital, enfim. Aí o Hemingway fala, ó, lamento muito não terem me deixado ir até a enfermaria, disse-lhe eu. Como está a dor? Mais ou menos, Ernesto, respondeu com suavidade. Ele chamava ele de Ernesto, né? Manolo vai dar um jeito de aliviar. Manolo aqui é o médico. Vai sim, sorriu gentilmente. Quer que eu mande esse pessoal sair? Coitados, você já tirou tanta gente do meu quarto, senti sua falta. Verei você em Madrid, disse-lhe. Se sairmos agora, talvez alguns deles saiam também. Estamos muito bem nas reportagens das revistas. Vou visitar você no Huber. Huber era o hospital. Nem cheguei a me desfazer do quarto, disse Miguel com um sorriso. E acabou. Acabou, é isso. Mas enfim, gente, então é assim, ó. Esse livro não é pra qualquer um, tá? Aqui você vai ter descrições muito detalhadas das arenas. Então, a gente tem que, querendo ou não, se lembrar que era uma outra época, né? Então, se você já leu Hemingway, você vai ver que pelo menos alguma coisa de touradas, alguma coisa de Espanha tá dentro dos livros dele. Mas é um livro que é muito interessante, tá? Não, óbvio, não é o meu preferido do Hemingway. Meu preferido do Hemingway vai continuar sendo Paris é uma Festa e o Velho Mar. Mas a minha pretensão também é ler todos os livros que ele já publicou, tá? Tanto os contos, quanto os livros de não ficção, e os livros, né, e os romances, enfim. Então,
É um livro interessante, mas não, acho que aqui não tem esse negócio, é um livro bom. É um livro muito bem escrito, como sempre, né? O Hemingway é sensacional na escrita dele, mas não é para qualquer pessoa. Mesmo assim, eu vou deixar o link para quem se interessar, tá? Para quem aí quiser ler toda a obra dele, enfim. Vou deixar o link para quem se interessar. Tem resenha do Sol Também Se Levanta aqui no canal. Tem resenha do Paris é uma Festa aqui no canal. Eu ainda não fiz resenha do Velho Mar, mas eu tô querendo reler para poder fazer resenha. Mas tem muitos livros dele aqui, ó, que eu não li. Ó, de todos que estão aqui, a listinha, eu li 4 só. Então tem muitos livros dele ainda para poder, né, concluir, falar, enfim. Leiam Hemingway. Se vocês não se interessarem por esse, leiam Velho Mar, leiam Paris é uma Festa. O cara é bom, tá? Eu gosto muito da escrita dele. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, fiquem com Deus.